A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Trago também um abraço da nossa igreja lá em Curitiba, Igreja Batista Vila Sandra, que é um campus da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E ali no bairro Cidade Industrial de Curitiba, é chamado SIC, para quem conhece. Alguém conhece Curitiba? Opa, muitos? Que legal, que joia. Agora já tem uma igreja para visitar lá, quando forem lá, hein? Tá bom? Eu também quero falar da minha família. Infelizmente, eles não conseguiram vir dessa vez, mas eu sou casado com a Letéia e tenho 2 filhos, o Isaac e a Yasmin. Isaac tem 13 e a Yasmin tem 11. E já estou com saudade deles, né? Queridos, quando a gente pensa no tema da nossa conferência, ou somos missionários, ou somos campo missionário, eu entendo que a gente tem uma decisão para fazer. Eu entendo que não dá para ficar em cima do muro. Não dá para a gente ficar com um pé aqui e o outro pé ali. E nessa questão de missões, ao longo da nossa vida, eu pelo menos, eu não sei quanto a vocês, mas eu por muitas vezes, eu fui ensinado a partir de uma premissa falsa. Eu não vou dizer que era uma mentira, porque, eu não sei, as pessoas não queriam ensinar aquilo como mentira, elas realmente acreditavam. Mas é uma premissa falsa. Qual é essa premissa? De que, normalmente, nem todos são chamados para missões. A gente ouve muito falar sobre isso. A gente ouve falar que alguns são os chamados missionários. Outros são aqueles que são chamados para contribuir. E outros são aqueles chamados para orar. E aí faz-se até um fundo bíblico e mostra a importância de cada setor missionário, algo assim. Mas a situação fica mais ou menos assim. Tem lá os missionários, quem é rico contribui e quem é pobre ora. Não é verdade? Às vezes a gente quase ouve isso. Mas isso é uma mentira. Não é verdade isso. Quando eu olho para a palavra de Deus, e eu acho tão bom ver isso aqui, ó, igreja bíblica. Quer dizer, a Bíblia é o centro daqui. Jesus é, claro, mas a Bíblia como a palavra que ele deixou para a gente. Quando a gente abre a palavra de Deus, a gente vai ver, por exemplo, na grande comissão em Mateus, final de Mateus ou final de Marcos, você não vê alguém, Jesus falando assim: olha, ide alguns de vocês, vão e pregam o evangelho a toda criatura, ou alguns de vocês façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, a ordem é para todos. Se a ordem de ir é para todos, pode ter certeza que a ordem para manter é para todos e para orar ainda mais é para todos. E eu queria, nesses 2 dias, hoje e amanhã, que a gente conversasse sobre isso, sobre essas 3 funções que outrora a gente aprendeu
espero que não vocês, mas se alguém ainda tem dúvida, vai tirar as dúvidas nesse final de semana. De que nós, sim, todos nós somos missionários. Em todos os sentidos. Eu já vi também, a gente tem a nossa conferência missionária lá, e eu lembro que certa vez estávamos ali e a gente fez uma viagem missionária. Um teatro muito chocante, as pessoas passavam e terminava numa sala onde a gente falava, olha, você também pode assumir o compromisso, como o pastor fez aqui, né? De contribuir e tal. E eu lembro que eu estava ali naquela sala, orando por aquelas pessoas, e na hora que eu fui entregar o papelzinho, tinha uma missionária, e ela estava saindo, e eu fui entregar para ela, ela falou assim, não, eu sou missionária. Eu falei, ué, por que ela não pegou o papel? Deu a impressão que ela entendia assim, eu sou missionária já, eu não preciso contribuir. Os outros que contribuem para mim, não eu para os outros. Entendimento completamente errado. Como que o missionário pode entender, pode receber o sustento do Senhor sem entender que ele também deve fazer parte da contribuição? Sim, todos somos responsáveis. Eu queria que você abrisse a tua palavra no livro de Atos, capítulo 4. E a partir desse texto de hoje, eu queria falar hoje sobre o ir. A tarefa fundamental da igreja de ser missionária. Atos capítulo 4, versículo 29 a 37. Normalmente eu calculo o tempo da palavra conforme o copo de água que me dão. Quando eles me dão aquele pequenininho, eu tento ser bem rápido, mas como me deram esse copão aqui, ó, eu subentendo que eu posso falar à vontade, né? Quando me dão a garrafa, então, aí esquece. Vamos ler então, Atos capítulo 4, 29 a 37, diz assim a palavra de Deus. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Queridos, quando eu falo sobre isso, é um assunto que eu já falei algumas vezes em algumas igrejas, sobre essa questão e na minha igreja principalmente, né, de todos serem missionários, de nós entendermos, cada um entender o seu local para o qual Deus o chamou. Dificilmente eu encontro alguém que fala assim, eu não quero saber. Pastor, desculpe, eu tenho dinheiro, então eu vou ficar quietinho, vou continuar trabalhando normalmente e eu pago a minha parte. Eu nunca ouvi alguém falar isso. Ou alguém falar assim, pastor, eu sou um homem ou uma mulher de oração,
Eu oro por todos os missionários, mas eu não sinto no coração, sabe? Quando a pessoa fala isso, sentir no coração é um negócio tão subjetivo, né? Eu não sinto no coração esse negócio de eu ir pregar. Então eu fico orando. Eu não ouço isso. Pelo contrário, o que eu ouço é, pastor, eu tenho vontade de ir. Eu tenho vontade de falar, eu tenho vontade de evangelizar, mas a verdade é que algumas coisas me impedem. Alguns falam de vergonha, alguns falam que são tímidos, alguns falam de medo e muitas outras coisas. Agora, quando eu olho para esse texto da palavra, eu fico imaginando como era a vida dessa igreja, que se reunia lá em Jerusalém nos primeiros dias, logo que Jesus subiu ao céu. Que tremenda responsabilidade, porque Jesus tinha acabado o seu ministério naquele momento, alguns dias antes, e agora ele subiu aos céus. E de quem é a tarefa agora? De continuar a obra de Deus no mundo, daquela igreja. Que tremenda responsabilidade, que tarefa imensa que Jesus deixou para eles. E olha, eles viviam num ambiente que os oprimia, que os rejeitava. A pergunta é, como que eles se viraram? Como que eles buscaram capacidade para serem verdadeiros missionários e continuar aquela obra? A gente percebe nesse texto que a primeira coisa que eles fizeram foi orar. Eles estavam com medo. Eles estavam olhando as ameaças, os perigos, e eles ficaram com medo. E eles falaram assim, vamos orar. Só que só esse entendimento já dá umas 10 mensagens. Eu vou falar amanhã cedo sobre a questão da oração, a importância da gente orar por missões. Mas vamos virar um pouquinho, vamos andar um pouquinho para frente, tentando entender qual eram os problemas que eles estavam vivendo e qual devia ser então os motivos daquela oração. Porque eu quero dizer que hoje, para vocês, a missão agora é de vocês. Se naquele momento a missão era daquela igreja, a igreja primitiva, hoje a missão é de vocês. O que eu quero dizer com isso? Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Se você já aceitou Jesus, você já creu que Ele é o seu Salvador, já creu no Evangelho, renunciou às coisas do mundo, então você é um missionário. Agora, se você não fez ainda, então você precisa aceitar Jesus. Não tem meio termo. Estão entendendo? O que eu quero dizer? A tua missão aqui em Araçatuba é ganhar pessoas para Jesus. Querido, às vezes eu ouço aquelas frases de efeito, né? Vamos ganhar Araçatuba para Jesus. Eu acho legal, acho bom, motiva tal, mas tem um problema com uma frase dessa. Ela generaliza. De repente você fala assim, como que eu vou ganhar Araçatuba? Podemos até usar a igreja. Como que essa igreja vai ganhar Araçatuba inteiro? É grande Araçatuba. Acho que 180 mil habitantes, é isso? Por aí, né? É grande. Como que vai ganhar? Então, vamos diminuir um pouquinho essa frase? Vamos pensar assim, ó. Sabe qual que é a tua missão aqui em Araçatuba? É talvez ganhar o seu cônjuge, seu marido, a sua esposa. Talvez ganhar o seu colega de trabalho. Talvez ganhar o seu colega que senta ali do lado da sua faculdade ou da sua escola. Talvez ganhar o seu vizinho. E aí, esse universo diminui um pouco. Para 3, 4, 5, talvez 10 pessoas. Essas você pode ganhar sim. Amém? Sim. E outra,
eu tenho certeza que você quer ganhar elas para Jesus. Eu não posso acreditar, se você está aqui hoje, não posso acreditar que você possa pensar assim, lá o teu patrão, por exemplo, que é meio chato, pega no teu pé, né? Você não deve pensar assim, eu quero que ele vá para o inferno. Não, né? Não, eu tenho certeza. Eu sei que às vezes dá uma raivinha, né? Mas eu tenho certeza que aí no fundo do seu coração, você quer ganhar essas pessoas para Jesus. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz então? Primeira coisa que eu já falei é orar. Eu vou falar amanhã um pouquinho mais. Mas qual era o problema? O que eles precisavam vencer? A primeira coisa está no versículo 29. Diz assim, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Sabe qual que era o primeiro problema que precisava ser resolvido ali? E talvez seja esse o problema de você ainda não ter se tornado um missionário no lugar que você está. Falta coragem. Você precisa pedir para Deus coragem. Queridos, naquele momento, naquela situação que eles viviam, não sei se vocês conhecem o contexto, mas eles estavam sendo dominados pelos romanos. Eles não eram soberanos, eles não tinham poder de decidir as coisas do país, não havia soberania. Mas também eles não eram escravos, como a gente tem essa noção de escravos aqui no Brasil. Mas haviam diferenças sociais. Eles eram dirigidos por uma classe que misturava a religião com a política. Só que essa classe, nesse momento, está perseguindo a igreja. Eles queriam fazer que a igreja sofresse o tempo todo. Estavam sendo ameaçados, estavam sendo presos, estavam sendo açoitados. Alguns até foram mortos. Aquela situação, imaginem vocês, envolvia muito medo. Porque uma coisa é talvez você que é solteiro, né? Tem uns adolescentes ali, uma adolescente ali atrás, alguns jovens, né? Você solteiro, talvez, é tranquilo. Eu vou porque se morrer, morreu. Vamos pensar assim, né? Você precisa de coragem, eu sei. Agora é mais difícil ainda, pensando naquele tempo, o pai de uma família, já pensou? Ele pensando assim, puxa vida, se eu for falar de Jesus, se eu for ser um missionário mesmo, eles vão vir me perseguir, vão matar minha esposa, vão matar os meus filhos, e puxa vida, eles vão sofrer por minha causa. Devia ser uma situação muito complicada. Só que aqueles discípulos entenderam, presta atenção aqui, entenderam que eles precisavam de coragem. Eles não podiam ficar quietos, sentados como vocês estão nesse momento. Eles não podiam continuar frequentando uma igreja que na verdade não era como essa, era em pequenos grupos espalhados nas casas, mas que existia de maneira organizada. Eles não podiam continuar bebendo com tranquilidade das coisas de Jesus, o que Jesus havia ensinado, e simplesmente ver as pessoas ao redor deles indo para o inferno. Eles não podiam. Eles precisavam de coragem, então, para enfrentar aquelas coisas. Como que é a nossa situação hoje? Quais são as pressões que eu e você vivemos? Hoje, as pressões assumem algumas características diferentes. Por exemplo, o povo hoje, existe uma crise institucional. Segundo até um livro que eu li essa semana, as 3 instituições que davam maior segurança
na formação de um indivíduo eram família, a classe política e a terceira, qual que era? Sabe que era igreja? Não lembro agora. Li essa semana num livro. A gente vê que existe hoje um problema com essas instituições. Algumas poucas instituições ainda sobrevivem. Mas hoje, se a gente sair perguntando aqui quem acredita em político, complicado. Aqui ainda acreditam na família. Agora lá fora está se falando cada vez mais que família, esse negócio de família, do jeito que a Bíblia ensina, acabou. É o que falam. Queridos, quando a gente pergunta lá fora o que eles pensam a respeito de uma igreja e de um pastor, vocês sabem o que falam, sabe? Porque vocês vivem, muitos de vocês vivem lá no meio. Eu lembro das minhas ovelhas falando de coisas absurdas, né? Rodinhas de amigos que eles chegavam e eles estavam lá falando de um pastor que fez isso, que roubou, que não sei o quê, babapá. E o pior, muitas vezes era verdade. Outra coisa, o povo não quer saber sobre a verdade da palavra de Deus. Infelizmente. Há algum tempo atrás, ainda existia alguma vontade da sociedade em respeitar e querer a verdade da palavra de Deus. Hoje, por causa do relativismo, cada um constrói a sua própria verdade. Outra coisa, há uma campanha forte contra a igreja. Eu não sei se vocês percebem isso, mas se você sair por aí, né, tá lá na tua faculdade ou no teu trabalho, e você começa a falar, sei lá, que você é fitness. Ah, agora tô comendo só coisas vegetais, sou vegano, né? Fazendo exercício, todo mundo vai lá, ô, esse cara é legal, pô, o cara é legal. Se você chegar e falar assim, olha, eu sou a favor dos homossexuais, eu estou querendo agora montar um movimento aí pró-LGBT e tal, todo mundo vai falar, pô, legal, joia. Agora, quando você abre a Bíblia para falar sobre algo da vida, mas que está na Bíblia, as pessoas torcem a cara. Eu lembro de um amigo na faculdade, eu fiz agronomia aqui pertinho, em Botucatu, e é pertinho, né? Não é tão longe, né? É, tá bom, mais ou menos. Tá bom. É que mais perto que Curitiba, né? Então. Mas enfim, eu tinha um amigo, o nome dele é Alexander. Esse cara, ele era assim, não é brincadeira, tá? É verdade. Se eu chegasse para ele e falasse assim, rapaz, eu estava vindo ali pelo caminho e veio uma borboleta e ela me cochichou algumas coisas. E agora aqui eu estou criando uma nova religião, a religião da borboleta. Era capaz de ele falar, opa, estou dentro, vamos lá. Borboleta é nosso Deus. Qualquer bobeira ou bobagem que falasse para ele, ele estava aceitando. Mas quando a gente ia falar, eu ia falar da Bíblia para ele achava um absurdo, que era ridículo, enfim. O que eu quero dizer? Existe uma campanha forte hoje. E isso tudo faz o quê? Que cada um de nós fiquemos desanimados, com medo. A gente fica com vergonha, medo de se expor num ambiente que é hostil à palavra. Agora, queridos, se naquele tempo, lá na igreja primitiva, aqueles homens e mulheres que estavam sendo perseguidos, mortos, pediram coragem, e Deus abençoou dando coragem, por que nós, eu e você, não podemos pedir também? Por que eu e você não podemos orar hoje e falar, Deus, olha, eu sou imperfeito, eu sou falho, eu não sei como fazer isso, eu não sei falar de Jesus,
mas me dá coragem, me dá ousadia para fazer talvez como o cego fez. Lembra? Aquele cego que foi curado por Jesus? Quando os sacerdotes chamaram, os fariseus chamaram ele e falaram: o que aconteceu? Ele falou: eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Queridos, esse é o maior testemunho que você pode dar. Você pode chegar na tua casa, na tua escola, no teu trabalho e falar: olha, eu era cego e agora eu vejo. Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu não tinha razão de viver, mas agora eu tenho. Eu estava perdido, a depressão me vencendo, mas eu venci, agora eu tenho um caminho. Tenho meus problemas, claro, mas eu tenho peguei o fio da meada. Aqueles homens pediram coragem. Tem sido muito bonito ver algumas coisas acontecendo na nossa igreja. Vou falar da minha igreja porque é o lugar que eu tenho convivido, mas certamente algumas coisas devem estar acontecendo aqui também. Os tempos atrás, os jovens foram despertados para começar a fazer aquele velho evangelismo de casa em casa, que alguns dizem que está ultrapassado, e eu digo que o evangelismo de maneira pessoal, com um amigo, é realmente muito mais eficaz. Mas eles botaram na cabeça que queriam fazer isso, e eles foram. Não foram para fazer 30 casas. Não, eles falaram assim: a gente vai bater. Se uma casa abrir e deixar a gente vai entrar e vamos orar e vamos falar, conversar só com aquele lá e vamos embora. E eles começaram a ter cada experiência. Detalhe, os nossos jovens moram tudo ali em volta. Então, quando eles iam bater nas casas, muitas dessas casas eram vizinhos deles. Pessoas que eles conheciam, que conheciam eles. Quer dizer, eles tinham vergonha, mas eles pediram: Deus nos dá coragem. E eles começaram a falar de Jesus. Outra coisa importante falar, nesse negócio de pedir coragem, Deus manda algumas ondas do poder dele, do mover dele. E a gente precisa ter coragem de aproveitar essa onda. Sabe quando você está lá na praia? Eu não sei quando você vai para a praia, eu não sei quantos aqui gostam de pegar um jacaré, né? Alguns não conseguem pegar, alguns dá aquela, tomam um caldo da onda. Mas, o que é? Veio uma onda e você, fui na onda. Deus faz isso na sociedade também. Lá na igreja aconteceu o ano passado, a gente tinha uns 15, 20 adolescentes na igreja, se reunindo toda sexta-feira. E aconteceu que uma menina, num condomínio a meio quarteirão da igreja, foi atropelada. E essa menina foi para a UTI, e uma garota que é da nossa igreja, e amiga dela, porque elas moram no mesmo condomínio, começou a orar por essa menina. E Deus falou para essa garota, hoje ela tem 17, ela tinha 16. Deus falou para ela assim: vai lá e fala que ela vai ser curada. Aquela menina, a Gabriela, ela estava desenganada pelos médicos. Ela ficou 40 dias na UTI. Ela estava totalmente desenganada. Os médicos já tinham desistido. Mas aquela menina chegou para a mãe, para o pai e falou assim: Deus falou para mim que ela vai ser curada. Gente, começou uma onda ali naquele lugar, naquele condomínio. Os adolescentes começaram a se reunir para orar. Adolescentes que nunca tiveram contato nenhum com Deus. Começaram a orar por aquela menina e começaram a vir na nossa igreja por causa dessa menina, Sara, que era amiga dela. Hoje nós temos 50 adolescentes na nossa igreja. Sabe por quê? Porque alguém teve coragem de aproveitar o que Deus estava fazendo naquele lugar. Queridos, a gente precisa orar pedindo coragem. Para quê? Para viver no meio dessas pressões, mas manter o nosso testemunho.
para a gente anunciar a esperança. Tem outra meia-verdade que se diz muito por aí. Evangelize em todo tempo e, se necessário, use as palavras. Queridos, a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe por quê? Primeiro que isso acaba sendo uma desculpa para não falar. A gente fala assim, não, eu estou dando o meu testemunho lá no meu trabalho e tá bom. O meu testemunho é suficiente para mostrar Jesus. Queridos, a gente tem que lembrar uma coisa. Primeiro, pode ser uma desculpa. Segundo, nós somos falhos. Vocês acham que realmente nós conseguiríamos mostrar o Evangelho, o poder de Deus, só com nossos atos? Não seria possível. Por isso a Bíblia fala tanto sobre o poder da palavra. A gente precisa anunciar a palavra. Claro, o testemunho faz parte do processo. Não dá para ser uma coisa incoerente. Mas não pense que só dar testemunho lá onde você está é suficiente. Não. Você precisa falar. E aí você precisa de coragem para anunciar essa esperança em Jesus para os desesperados. Porque é verdade, eles não querem saber da palavra, mas a pergunta é, eles precisam ou não precisam da palavra? O que vocês acham? É claro que precisam.